Olá, minha gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para a gente trabalhar mais um capítulo desse ano letivo. Desta feitas em aulas virtuais, mas vamos à luta. O capítulo 5, ele retrata exatamente a formação do Império Brasileiro. Se bem que o nosso Império começou com a ideia de se construir o Império Luso-Brasileiro. A família portuguesa, a família lusa, pretendia estabelecer no Brasil uma sucursal, digamos assim, do governo português. Não deu certo. Três fatores contribuíram diretamente para todo o processo da criação do nosso império, da nossa autonomia, do Brasil independente no aspecto político. Veja bem, a independência dos Estados Unidos, em 1776, a Revolução Industrial no século XVII para o século XVIII e a Revolução Francesa. O que deu mais gás para que a nossa independência se efetivasse, nós podemos dizer que foi a independência das 13 colônias inglesas da América, os Estados Unidos. Aqui no Brasil, movia-se um movimento nativista e depois emancipacionista, nativista de cunho local. Emancipacionista já tem aquela ideia de libertação nacional, da transformação de colônia em um país independente, certo? Então, nesse momento aí do século XVIII, depois da mineração, nós tivemos um conflito entre esses movimentos e o antigo regime, o absolutismo. Se bem que o antigo regime, ele começou a despencar depois da Revolução Francesa. Quando você ouve falar em antigo regime, lembre-se, antigo regime é a monarquia absolutista. Então, nesse momento, do século XVIII em diante, começam os movimentos emancipacionistas na América, principalmente, e no mundo. Tudo começou em 1806, quando a França disputava com a Inglaterra território, hegemonia, poder. E a França, pensando em em eliminar o poderio inglês, já que a Inglaterra era uma potência marítima, certo? Ele estabeleceu o bloqueio continental. Um trabalho, uma ação, onde a Inglaterra se sentiria enfraquecida e a França invadiria e tomaria a Inglaterra. Ou seja, a França proibia que os países da Europa comercializassem com a Inglaterra. Era uma ideia de enfraquecer a Inglaterra. E Portugal era aliado da Inglaterra. A França ela tinha interesse no Brasil, tinha interesse na África, na Ásia, as terras onde Portugal já havia explorado. Então veja bem, a Inglaterra aconselhou a família real a sair de Portugal e se deslocar para a sua colônia mais próspera, que no caso era o Brasil. Isso aconteceu em 1808. Em 1807, a França e a Espanha haviam estabelecido o Tratado de Fontainebleau. Esse tratado, a Espanha abria suas portas, abria suas terras, abria seu território para as tropas francesas passarem e invadirem Portugal. Ou seja, a Espanha muito amiga de Portugal. Todos dois na Península Ibérica, mas a Espanha aliada à França. A Inglaterra então aconselha a Portugal a se deslocar para sua colônia mais próxima, que no caso era o Brasil. Lá vem a família real em 1808, escoltada por tropas inglesas. Chega em Salvador e em Salvador começa então o processo de emancipação do Brasil, o processo de independência do Brasil, independência política. Em Salvador, certo? Começam então as boas relações, as melhores relações entre Portugal, Brasil e Inglaterra. Em 1810 é assinado o Tratado de Comércio e Navegação, o que facilita a Inglaterra comercializar com o Brasil. O Brasil é transformado no mercado consumidor. Em 1815 o Brasil tem mais um ganho. Em 1815 o Brasil passa a condição de Reino Unido, de Portugal e Algarves, para que Portugal pudesse participar do Congresso de Viena, que foi um encontro entre as potências europeias para reconfigurar o mapa político europeu depois da derrota de Napoleão. Em 1815, esse congresso, que foi exatamente em Viena. Nesse momento, na América,
James Monroe, presidente dos Estados Unidos, cria a doutrina Monroe para proteger a América, já que na Europa havia sido construído, confeccionado, fundado a Santa Aliança, uma reunião das metrópoles europeias, no intuito de fortalecerem-se contra a possibilidade das colônias ficarem independentes, entre elas o Brasil. Dom João, logo que chegou no Rio de Janeiro, saiu de Salvador, foi para o Rio de Janeiro, e lá no Rio de Janeiro ele investiu. Era a sede do governo português, o Rio de Janeiro, o Brasil. Então criou o Banco do Brasil, o Jardim Botânico, a Academia Militar, Biblioteca Real, Escola de Belas Artes, criou na Bahia a primeira universidade de medicina, com o nome de Escola de Cirurgia da Bahia, bem como os jornais Gazeta do Comércio e Gazeta do Rio. A gente percebe que todo mundo esperava que a vinda da família real para o Brasil, a vida do povo fosse melhorar gradativamente. Isso não aconteceu. Para poder manter o luxo, para poder manter a qualidade de vida da família real, essa aumentou os impostos. A carga de impostos foi acentuada. Sem se falar que no Nordeste, em 1815, teve uma seca bem severa. Então o povo nordestino se rebelou, principalmente Pernambuco, porque Pernambuco era uma potência no Brasil, desde da colônia. Uma capitania que ficou rica com a produção da cana-de-açúcar, famílias tradicionais. Pernambuco queria formar uma república, uma espécie de um país. Juntou-se com o Rio Grande do Norte, com a Paraíba, e queria formar um país republicano. Obviamente, Portugal, metrópole, mandou para Pernambuco tropas e conteve essa revolta. Mesmo com a vontade de Pernambuco de receber apoio de Londres e de Washington, essa revolta foi contida. Os líderes da revolta brigaram entre si porque, com relação à questão da abolição da escravatura. Uns queriam, outros não queriam, e dividiu o grupo. Dividiu o movimento e acabou sendo sufocado o movimento. Aí em 1815 o Brasil torna-se Reino Unido de Portugal e Algarves, e em 22 o Brasil consegue a sua autonomia política. Veja bem, em 1818 há uma revolta portuguesa, e o povo português pede o retorno da família real para Portugal. Em 1820 tem a Revolução do Porto, Lisboa, em todo Portugal, revolta pedindo o retorno da família real. Em 1821, Dom João retorna para Lisboa, deixando aqui o seu filho, o Pedrinho, Dom Pedro I. Quando no ano posterior, Portugal começa a forçar barras sobre o Brasil e, incentivado pelas elites brasileiras, as elites portuguesas aqui no Brasil, que moravam no Brasil, Dom Pedro I, então, resolveu cortar as relações diplomáticas, as relações de dependência do Brasil com Portugal, que é exatamente 7 de setembro de 1822, nós temos a independência política do Brasil. Ou seja, não suportando a pressão de Portugal sobre o Brasil, Dom Pedro I, pressionado e incentivado pelas elites brasileiras, resolve então a transformar o Brasil num país independente. Independente da força política, da força dominadora de sua metrópole, que era Portugal. A gente sabe que para chegar ao que somos hoje, em termos de economia, o Brasil passou da agricultura, depois para a indústria, que começou no século XX, já, no século passado, e muito lutou, muito trabalhou o povo brasileiro para poder gerar esse suporte que hoje o Brasil tem, que hoje o Brasil está destacado no mundo, como você bem vê. Então esse capítulo ele trata o quê? Ele trata da tentativa de Portugal formar um império luso brasileiro, não deu certo, a família real veio para o Brasil ganhou com tudo isso, evoluiu e chegou ao seu processo de independência através de movimentos emancipacionistas, através das revoluções feitas, certo? Nós temos a Inconfidência Mineira, nós temos a Revolução de 1817, enfim, essas revoltas levaram o Brasil à condição de independência. Então, eu estou deixando para você disponível algumas questões sobre esse capítulo 5, tem as próprias questões do livro, você dê uma olhada, tente resolvê-la. Primeiro você gera como suporte o conteúdo do livro. E quando for na próxima aula, a gente então tira dúvida do capítulo 5, ok? Um abraço, que Deus abençoe vocês, paz e harmonia para toda a família e até a próxima oportunidade. Valeu, gente!